Questão 33. Na figura abaixo encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado, Q1, tem lado 1, certo? Então ele diz pra gente que esse quadrado aqui, Q1, tem lado 1. O quadrado 2, Q2, está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q1, certo? Então esse Q2 aqui, ele está construído com base nesses pontos aqui, que são pontos médios dos lados de Q1. O que são ponto médio? Pontos médios são pontos que dividem o lado na metade. Então esse ponto aqui, ele está dividindo esse 1 aqui em 0,5 de um lado e 0,5 do outro, certo? O quadrado Q3 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q2. Então esses pontos aqui, eles também são pontos médios, sendo que agora são pontos médios do quadrado Q2, que é desse lado aqui, certo? E assim sucessiva e infinitamente. A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é, certo? Esse tipo de desenho aqui, de cara, a gente percebe que ele vai formar algum tipo de progressão, não é isso? As áreas dele vão estar sempre diminuindo aqui, vão formar algum tipo de progressão, certo? E quando a gente vê aqui no comando que ele quer a soma da sequência infinita, a gente logo percebe que a única progressão que a gente pode somar uma sequência infinita é a progressão geométrica, PG. E a gente sabe que a sequência infinita da PG, a soma dos infinitos termos de uma PG, no caso a PG tem que ser decrescente, né, para poder acontecer isso, é igual a A1 sobre 1 menos Q, que é a razão, certo? Então a gente tem que usar essa formulazinha já, certo? Tranquilo. Ele está dizendo que a área desses triângulos, né, ela forma uma sequência infinita, certo? Então a gente tem que descobrir aqui a área de pelo menos 2 triângulos desse, para poder a gente saber a razão dessa PG, certo? Tranquilo. Primeiro vamos analisar aqui. A gente sabe que esse quadrado ele tem lado 1, né? Então daqui para cá no quadrado é 1 e daqui para cá nesse quadrado também é 1, certo? Mas a gente sabe que esses pontos aqui, eles são pontos médios, ou seja, eles dividem um lado, que é 1, em 2, em duas partes iguais. Então a gente tem que essa parte aqui do lado é 1 meio e essa parte aqui do lado é 1 meio. Do mesmo jeito aqui, essa parte aqui desse lado é 1 meio e essa parte desse lado é 1 meio. Tranquilo? Então daqui para cá é 1 meio, né? E daqui para cá é 1 meio, certo? Com esses dois valores, a gente já consegue aqui obter a área desse triângulo maior, desse triângulo cinza maior. Como é que a gente vai fazer isso? A área do triângulo cinza maior é igual à área de um triângulo qualquer. Qual é a área de um triângulo? É base vezes a altura, chama de H altura, dividido por 2. A gente tem que a base, que é esse comprimento aqui, é 1 sobre 2, não é isso? Vezes a altura, que é isso aqui, que também é 1 sobre 2. Isso aqui tudo dividido por 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar igual a 1 sobre 4. E isso aqui dividido por 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 8, certo? Então a gente sabe que a área desse triângulo aqui é 1 oitavo, ou 1 sobre 8, certo? Vou anotar aqui em cima. 1 oitavo. Então esse é o primeiro termo da PG da gente, certo? Vamos agora calcular o segundo termo, só para poder a gente saber como é o comportamento dessa PG, como é a razão dela, qual é a razão dela no caso, né? Como é que a gente vai fazer? Eu vou querer calcular aqui a área desse triângulo verde, certo? Desse triângulo verde, que é o segundo triângulo da progressão. A gente pode fazer isso no olhômetro e a gente pode fazer isso na conta, certo? Em forma de conta. Vamos fazer primeiro em forma de conta, certo? Vai ser um pouco mais chatinho, mas vocês vão ver que vai dar certo. A gente sabe que esse ponto aqui, né, ele é o ponto médio desse lado aqui, que vai daqui até aqui, não é isso? Porque ele disse que os quadrados, eles sempre têm vértices nos pontos médios dos quadrados que estão por fora dele, né? Então, se a gente descobrir esse lado aqui, daqui até aqui, a gente consegue descobrir daqui até aqui, não é isso? Porque esse ponto é o ponto médio, certo? Então vamos descobrir aqui esse lado
que está em azul aqui, esse lado aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Então a gente pode dizer que a hipotenusa, que é a parte azul que a gente quer descobrir, eu vou chamar de A ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, que eu vou chamar de B, mais o outro cateto ao quadrado, certo? A hipotenusa é o que eu quero, ao quadrado. Isso aqui é igual a B, que eu vou botar esse cateto aqui, então 1 sobre 2 ao quadrado, mais C, que no caso é o outro cateto, 1 sobre 2 também, isso aqui é ao quadrado. Isso aqui vai ficar A ao quadrado igual a 1 sobre 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 1 sobre 4, mais 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4 também. Isso aqui, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, vai dar igual a 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é isso? Tranquilo. Então a gente tem A ao quadrado igual a 1 meio, certo? Passando o quadrado para o outro lado, a gente vai ter que A é igual a raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 a gente sabe que é 1. E raiz de 2 eu vou botar embaixo, certo? Então A é igual a 1 sobre raiz de 2. A gente precisa racionalizar, no caso, tirar a raiz do denominador. Para isso a gente multiplica pela raiz por uma fração que tem raiz de 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então a gente tem que o A, que é esse comprimento azul aqui que eu botei, é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Mas a gente não quer esse comprimento todo. A gente quer a metade dele, que é daqui até aqui, certo? Então, a metade de raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 4, certo? Então, a gente sabe que o lado desse triângulo verde, pelo menos o cateto dele, né, é igual a raiz de 2 sobre 4, e o outro também é igual a raiz de 2 sobre 4, certo? Então, aqui a gente já pode encontrar a área desse triângulo menor. Como é que a gente vai fazer? A área desse triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então vai ser raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 4 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 4 sobre 4 dá 16. Isso aqui sobre 2. Isso aqui vai ficar igual a 2 sobre 32, que é a mesma coisa, simplificando em cima e embaixo, que 1 sobre 16. Certo? Então a gente conclui aqui que o segundo triângulo ele tem área de 1 sobre 16, certo? Como é que a gente poderia ter feito isso no olhômetro, que nem eu falei? Para fazer aqui no olhômetro, como a gente já sabia que esse triângulo aqui grande ele tem a área de 1/8, dava para perceber que esse triângulo aqui, pela imagem, ele é equivalente a esse triângulo aqui, ó. Então, ele é equivalente à metade desse triângulo grande, não é isso? Então, a metade de 1/8 é 1 sobre 16. Seria outra forma de fazer se você tivesse mais confiança. Certo? Então, a gente descobriu aqui o primeiro termo da PG, que é 1/8, e o segundo, que é 1 sobre 16. Então, a gente já pode aplicar aqui na formulazinha da soma dos infinitos termos. Como é que isso vai ficar? A soma dos infinitos termos, que é o que a gente quer, é igual a 1, que é o primeiro termo, que é 1 sobre 8, sobre 1 menos Q. O que é Q? Q é a razão da PG. Para descobrir a razão, é só saber o número que a gente está multiplicando esse carinha para poder chegar nesse. De cara, a gente consegue saber que é 1 meio essa razão. Mas quem não tem a prática, é só botar na formulazinha. A razão é igual a AN, que é um termo, sobre AN menos 1, que é o termo anterior a ele. Então a gente vai pegar um termo sobre o termo anterior. Eu vou pegar aqui 1 sobre 16 e vou dividir pelo termo anterior a ele, que é 1 sobre 8, certo? Então vai ficar 1 sobre 16 vezes 8 sobre 1. Isso aqui vai ficar 8 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Simplificando. Então a gente sabe que a razão é 1 sobre 2. Vou botar aqui 1 sobre 2. Certo? Então a gente vai ter que a soma dos infinitos termos é igual a 1 sobre 8 sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio, né? Então isso aqui vai ficar, a gente repete o primeiro, né? 1 sobre 8, e multiplica pelo inverso do segundo,
vai ficar 2 sobre 1. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 8 vezes 1 dá 8. Então, vai ficar 2 oitavos. Simplificando em cima e embaixo, a gente tem 1 quarto, que é o que diz aqui na letra B.